A dica de hoje é sobre o verb to be. Muita gente fala, é fácil, é bobeira, eu nunca aprendi, não sei nada. Tá, ó, let's go, se liga na minha dica. Tip number one, dica número 1. Hello everybody! Conforme eu já disse no início dessa aula, hoje nós vamos falar sobre o verb to be. Eu sei que muitos alunos e professores dizem, cansado desse verbo, cansado dessa matéria. Eu sei, pessoal, muitos professores, muitas aulas que vocês já tiveram por aí, foram só sobre esse conteúdo. Mas o que vocês têm que pensar, e é o que eu falo muito para os meus alunos, que várias outras matérias, vários outros conteúdos também tratam desse assunto. E essa é a nossa dica número 1. Porque se você não souber verb to be, você não sabe fazer o presente simples, o presente contínuo, você não sabe depois usar ele no passado e fazer o passado simples, passado contínuo, não vai saber muitas vezes usar a voz passiva, né? Usar o que? O there be, que é o ter, haver e existir, né? Fazer tantas perguntas e tantas respostas por aí. Eu sei que, né, principalmente nesse momento, porque alguns dos vídeos estão sendo gravados na época da pandemia. E como eu disse, né, esse canal, primeiramente, iria mostrar os planos de estudos tutorados. Então, os meus alunos estão assistindo algumas aulas onde o professor fala assim, eu não vou ensinar a matéria do verb to be, não vou ensinar a matéria disso ou daquilo, vou ensinar tudo contextualizado. Concordo, o Enem não traz gramática, o Enem traz textos, o Enem traz interpretação. Mas um aluno que não sabe a gramática, o aluno que não sabe o conteúdo, não vai saber responder. Então sim, é legal você aprender, eu te dou uma música, te dou uma tirinha, e você vai aprender o verbo to be ali, ou vai aprender o present perfect, ou vai aprender o passado, o futuro, ali no texto. É legal isso? Muito bacana, é uma forma muito importante de se aprender, muito diferente e hoje é uma forma atual, uma forma muito presente nos nossos estudos. Mas se o aluno não souber a gramática, não tem como eu dar prosseguimento às aulas. Não adianta nada eu trazer aqui, gente, eu trouxe hoje a música da Katy Perry. Aí daqui, gente, eu vou mostrar pra vocês, tem o passado. Mas o aluno não entende nada de passado. Então o que eu vou falar pra ele vai viajar na maionese. Né? Depois eu trago um texto, então, a gente trouxe essa tirinha da Mafalda em inglês. Olha, aqui tem o verb to be, nessa fala aqui da Mafalda, mas o aluno também nunca tinha entendido o verb to be. Então, a minha primeira dica é essa, se atentem ao que é a matéria, se atentem ao que é o verbo, tá? Por mais que a aula de hoje seja do verb to be, tá? Pensem nele não como aquele verbo chato que todo professor um dia te falou. Pense naquele verbo que é o verbo básico, porque ele é um dos mais usados e um dos mais vistos em inglês. E por ele ser um dos mais usados, tá? Ele é um dos mais importantes na nossa língua, na nossa fala, até mesmo no português. O tempo todo você diz que é alguma coisa ou que está alguma coisa, não só na língua inglesa como na língua portuguesa, tá? Lembrando que ser e estar são verbos de ligação. Tá? Então, assim como na língua portuguesa o ser e estar são verbos de ligação, tá? E na língua inglesa também, tá? Então, assim, é muito legal isso, tá? A língua portuguesa ajuda na língua inglesa e vice-versa. E essa é a nossa primeira dica, entender a importância do verbo, entender a gramática para, sim, trabalhar de forma contextualizada, ok? Agora, vamos lá para a próxima parte. Let's go! Tip number 2. Let's go! Se liga na minha dica! Muitos de vocês devem se perguntar assim, tá, Érica, você já disse que é importante aprender o verb to be, já disse que o tempo todo a gente usa, seja no português ou inglês, né, muitas vezes para fazer frase, que, que no português ser e estar são verbos de ligação, né, que o ser e estar, que é o verb to be, é um dos verbos mais usados na língua inglesa e quais matérias possivelmente eu vou encontrar. Beleza, foi a nossa primeira dica, certo? Mas como eu vou aprender, Érica, esse verbo? Como que eu vou gravar na minha mente esse verbo? Cada professor usa uma tática, usa uma maneira diferente de ensinar. Eu normalmente ensino assim para os meus alunos. Hoje eu vou ensinar vocês uma receita de bolo diferente. É o bolinho do verbo, é o bolinho do verb to be. Let's go? Vou ficar um pouco de costas para vocês, para assim vocês entenderem melhor o meu desenho, tá? Primeiro, tá? Como é a nossa primeira aula falando sobre
gramática do verbo, tá? Do verbo to be, tá? É a nossa velhinha aqui do bolo, tá, gente? Ó, nossa primeira aula sobre verbos, tá? Então, vamos lá. E qual que é a nossa primeira camada do bolo? Tá, gente? Quem faz parte aqui do topo do bolo? O verb to be. Lembrando, pessoal, to be é a forma original desse verbo, tá? O que seria a forma original? É a forma base, é a forma do infinitivo, tá? Então, se eu perguntar qual que é a forma nominal do infinitivo do verbo, né, em inglês, é to be. Quando os verbos estão na forma base, a forma original, né, que é o infinitivo, normalmente em inglês eles vêm acompanhado do to. Então, quando eu vou explicar para o sexto ano ou para o quinto ano, eu sempre falo, olha gente, aqui está na forma base, a forma base é a forma original e, consequentemente, é o infinitivo, tá? Isso a gente aprende no português e no inglês, porque existe isso nas duas matérias, ok? O que acontece, galera? Isso aqui é o nome do nosso verbo, porque é a forma original dele. Só que não adianta nada saber que ele se chama verbo to be, ou seja, be, mas eu não sei o que ele significa. Então, vamos para a segunda camada do nosso bolo. Então, sempre que alguém perguntar para vocês o que é o verbo to be, qual a tradução do verbo to be, quer dizer ser ou estar. A tradução é ser ou estar. Mas quando você usa o sujeito, você adapta a tradução. Ou seja, I sou eu. Eu não vou falar eu ser, eu vou falar eu sou. Eu não vou falar ele. Eu não vou falar ele é, ele estar. Ele está. Então, na hora de conjugar, na hora de traduzir para o português, você vai fazer as adaptações necessárias, de acordo com a nossa língua, tá bom? Mas, se eu perguntar simplesmente qual é a tradução desse verbo, a tradução simplesmente é ser ou estar, né? O significado dele. Então, primeira camada do nosso delicioso bolo, o bolinho do verbo é o nome do verbo, a forma dele no infinitivo. Segunda camada, tá? É o nosso, né, significado, a nossa tradução. E agora sim, a dica principal, que é a dica number 2, tá? Eu sempre ensino para os meus alunos uma palavrinha bem simplesinha, mas é uma palavrinha que ajuda eles a gravarem esse verbo para a vida toda. A palavrinha amareis. Érica, o que essa palavra tem a ver com verb to be? A palavra amareis, ela não é uma palavra em inglês, tá? É apenas a nossa dica de hoje, a segunda dica para você aprender o verb to be. A palavra amareis, se eu dividi-la, porque agora nós vamos cortar esse bolo, tá? Eu corto o primeiro pedaço, corto o segundo pedaço, corto o terceiro pedaço. O primeiro pedaço, tá? Vai para a primeira pessoa, tá? Quem é a primeira pessoa? I sou eu. Primeira palavra, primeira pessoa. E a primeira pessoa é I e I sou eu, ok? Vamos lá. Agora estamos usando a palavrinha are. Quantas letrinhas tem a palavrinha are? 1, 2, 3. 3 letrinhas. É a palavrinha maior. Quando tem mais é usado no plural. E olha uma outra coisa bobinha, gente. A palavra plural tem R e are também tem R, tá? Vamos ver aqui quem tá no plural, tá? O I. O I somos nós. Depois tem o they. They são eles ou elas. E por último, you, que é você ou, né, vocês. Ah, Érica, mas a palavra você tá no singular. Mas a palavra you, tá, gente, ela é usada nas duas formas, singular e plural. Então, para não haver confusão, o you também vai usar o verbo to be are, seja no singular, seja no plural. Seja com vocês ou vocês. Então, you are, né? Eu sempre vou usar. You are singular.
você é, você está. You are, plural, vocês são, vocês estão, tá? E, por último, sobrou is. Is termina em S. S de singular. E no singular nós temos quem? He, she, it. Ok? Lembrando, todas essas dicas aqui, tá? Tem a ver com o tempo presente, tá? Porque am, are, is são as 3 palavrinhas que representam o verb to be no presente. Vamos recapitular o que a gente aprendeu nessa segunda dica? Primeira camada do bolo é o nome do verbo, é a forma original dele, que é o infinitivo, to be. E ele significa o quê? Ser ou estar. E nós estamos aprendendo ele no tempo presente, o agora, o hoje, tá? E a palavrinha que eu ensinei para lembrar desse verbo, a palavrinha amareis. Se eu lembro da palavrinha amareis, eu sempre vou lembrar das 3 palavrinhas que representam, ou seja, as 3 palavras que conjugam, que trabalham o verbo to be no presente. Aí, quando eu parto esse bolinho do verbo, ou seja, quando eu divido, né, quando eu separo a palavra amareis, eu encontro as 3 palavrinhas que representam o verbo to be no presente. Am, primeira palavra, primeira pessoa. Eu, I. Are, segunda palavra. Tem mais letras, se é mais é plural. Tanto é que tem o R do plural, não é mesmo? E no plural temos o we, que somos nós, they, que é eles ou elas, e o you. You, você ou vocês, ok? E sobrou o is. Termina com S, S de singular. E no singular temos a terceira pessoa do singular, que é he, she, it. Preparados para a terceira parte? Terceira dica, finalizando, let's go! E agora é a dica número 3, tip number 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's go! Dica número 3. Preparados para a parte final dessa aula? Tip number 3, dica número 3. Vamos lá? Let's go! Vamos lá, pessoal! Vocês aprenderam como usar o verb to be. Aí eu ensinei a palavrinha amareis para vocês descobrirem as 3 palavrinhas que representam o verb to be no presente. Ou seja, né, as 3 palavrinhas que conjugam o verb to be no tempo presente, né, que é o am, are, is. Só que muita gente fica em dúvida. Ah, Érica, tá, você me explicou, mas como que eu vou traduzir? Como que realmente eu vou usar? Let's go? Então, I am. É a mesma coisa que I'm. Esse apóstrofe M mostra a forma reduzida. Então, aqui sempre vai ser eu sou, eu estou. E aqui é a primeira pessoa do singular. Depois, nós vamos para quem? You are. Ou your. Novamente o apóstrofe, né? O apóstrofo para mostrar que aqui também é a forma reduzida. A forma reduzida, né, a forma contraída, como dizem, é como se fosse uma forma abreviada, tá bom? Então, seja I am, seja I'm, seja you are, seja your, vai sempre ser o quê? Formas iguais, né? Significa a mesma coisa, tem o mesmo uso, todas as duas estão corretas. A diferença é que a primeira é a forma completa e a segunda é a forma reduzida. Uma coisa, tá, gente? Uma dica para vocês. Se eu quero fazer um texto formal, se eu estou fazendo uma prova de mestrado, por exemplo, melhor é usar a fórmula completa. Por quê? Normalmente, certos tipos de prova, certos tipos de texto contam caracteres, contam vocábulos, ou seja, vai contar a quantidade de palavras. Se você pôr a forma reduzida, você perde em palavras. E se você colocar a forma completa, você ganha em palavras. E a forma completa sempre é mais formal do que a forma reduzida, mesmo elas sendo corretas, mesmo elas sendo iguais, ok? Continuando, tá? Então, aqui, you are. Como é aqui? Singular, você é, você está.
E aqui é a segunda pessoa do singular. Igual no português. Aposto que você lembrou daquela professora de português que você tem aí na sua escola, não é mesmo? Agora vamos lá. He is. She is. It is. 3 pronomes, 3 pessoas. Terceira pessoa do singular, ok? He is, tá? Ou his, tá? She is, ou she's. It is, ou it's. Lembrando que a primeira fórmula é a completa, a segunda é a reduzida, tá? Aqui, he is, ele é, ele está. She is, ela é, ela está. It is, ele, ela é, ele, ela está. We somos nós. We are ou we, tá? Nós somos, nós estamos, ok? Depois, antes de passar para a segunda pessoa, lembrando, o we somos nós, primeira pessoa do plural, tá? Primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. Segunda pessoa, quem será? You novamente. Lembra que eu disse que ele faz os dois papéis? Escreve igual, tá? A escrita, né, você vai redigir do mesmo jeito. Só que agora, ao traduzir, que você vai, né, traduzir diferente no português. Como que eu vou saber? O contexto, a situação. Ter atenção do que está falando, tá? Ou se não, observar os substantivos que está na frase. Ou você vai observar o contexto ou substantivos, se estão no plural ou no singular. Combinado? Vamos lá. You are, mesmo novamente. You're. Aqui agora vocês, já não é você, porque não é plural, tá? Vocês são, vocês estão. Beleza? E por último, a terceira pessoa. Se existe terceira pessoa do singular, existe a terceira do plural. They are é a mesma coisa que they. Tudo que tá na primeira parte é completo, tudo que tá na segunda parte reduzido. Desculpa a letra, tá, gente? Porque aqui é coisa rápida. Então, aqui, eles, elas são, eles, elas estão. Pra eu saber se é eles ou elas, né, eu só olhar também, né, se tá falando no feminino, no masculino, é super fácil, é só ter atenção e observação, combinado? Então, recapitulando, tá? I usa am, I am, eu sou, eu estou, tá? E you usa are, você é, você está. He usa is, ele é, ele está. She usa is, ela é, ela está. It usa is, ele ou ela é, ele ou ela está. It é um pronome neutro. Algumas vezes ele será usado, mas não será traduzido. É porque os verbos em inglês precisam de um sujeito. Então, por isso que às vezes ele vai participar da frase, mas não vai ser traduzido no português, tá? E ele é chamado neutro porque ele é usado no masculino e no feminino, tá? E ele é usado apenas para coisa, objeto e animal no singular. Somente para isso, não para pessoas, tá bom? O he e o she podem ser usados para animal também, mas só quando for o seu pet, o seu animal de estimação. Aquele bichinho o qual você deu um nome, o qual faz parte da família, o qual você tem mais amor. Animais da floresta, animais que não tem nome, etc e tal, são denominados com o pronome it, beleza? Tá? Lembrando que tudo isso aqui são os pronomes pessoais. Para que eu uso o pronome pessoal? Para evitar repetição, para substituir algo que eu falei lá atrás. Suponhamos, Érica é ela é she. Mateus é ele é he.
e assim por diante, tá? Sempre você pode usar o pronome pessoal para, evitar, repetições ou substituir uma palavra dita anteriormente, ok? E mais uma vez, continuando, o we, primeira pessoa do plural, we are, nós somos, nós estamos, e you are, vocês são, vocês estão, e o they are, que é eles ou elas são, eles ou elas estão. Pessoal, lembrando que primeira, segunda, terceira pessoa também são coisas que você aprende na matéria de português. Primeira pessoa do singular ou do plural é aquela que emite a mensagem, é quem fala. A segunda pessoa, seja do singular ou do plural, é com quem você fala, é quem recebe a mensagem, tá? E a terceira pessoa, seja do singular, seja do plural, é aquela mensagem, é o que se fala, tá? É o assunto. Primeira pessoa, quem fala, quem envia, É o remetente, tá? E segunda pessoa é o destinatário, é para com quem você vai falar, com quem você está tendo a conversa. E a terceira pessoa é o assunto, É a pessoa de quem você está falando, por exemplo, tá? Uma outra dica, tem gente que tem dificuldade de gravar os pronomes, tá? Lembrando, pra lembrar do beliscão do seu Madruga, I sou eu, tá? E you, você, vocês, lembra da banda? You too, é porque eu gosto muito dessa banda, viu gente? Por isso que eu só dou exemplos com ela, tá? He, lembra do He-Man? O He-Man é um herói masculino, então ele. E She quem? A She-Ra. Então eu lembro da heroína, então he é um herói, é um homem, é um príncipe, ele. She-Ra, She é uma princesa, uma menina, ela, tá? Mais umas dicas aqui para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. See you, bye!